Você pensa que Deus só usa os perfeitos, os espiritualmente polidos, as pessoas que têm tudo sob controle. Você está errado. E essa mentira está te impedindo de seguir seu chamado. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Deus não escolhe as pessoas com base no currículo delas. Ele as escolhe com base na sua resposta. E se você está aí pensando que não é qualificado, não está pronto, não é espiritual o suficiente, você pode ser exatamente quem ele está procurando. Hoje vou detalhar os 5 tipos de pessoas que Deus escolhe consistentemente ao longo das Escrituras. E eu prometo, pelo menos um deles vai te deixar desconfortável, porque você vai se ver e perceber que tem se desqualificado de algo para o qual Deus já te qualificou. Vamos lá. Tipo 1. Os quebrantados. Deus escolhe pessoas quebrantadas, não apesar de seu quebrantamento. Por causa disso, você foi ensinado a esconder suas cicatrizes, a fingir que está curado antes de realmente estar, a fingir uma maturidade espiritual que você não sente. Mas veja quem Deus realmente usou. Raabe, uma prostituta que se tornou parte da linhagem de Jesus. Gideão, escondido num lagar chamando a si mesmo de o mais fraco. Jacó, um enganador que lutou com Deus. A mulher samaritana, 5 casamentos fracassados, vivendo com vergonha. Estes não são notas de rodapé. Esta é a escalação inicial. Aqui está a dura verdade. Seu quebrantamento não é sua desqualificação, seu orgulho é. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Isso significa que toda vez que você finge que está bem, toda vez que você esconde sua luta, toda vez que você lustra sua imagem na manhã de domingo, enquanto desmorona na noite de segunda-feira, você está bloqueando a própria graça que poderia te transformar. Suas rachaduras não são fraquezas. É por onde a luz entra. É onde o poder de Deus se manifesta mais claramente. 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pare de esperar para estar inteiro antes de entrar em seu chamado. Deus se especializa em usar vasos quebrados. A pergunta é: você vai deixá-lo? Tipo 2. Os improváveis. Deus adora escolher a pessoa que ninguém esperava. O filho mais novo, a mulher no poço, o pescador, o cobrador de impostos, a virgem adolescente que se tornou a mãe de Jesus. Sabe por quê? Porque quando Deus usa os improváveis, ninguém pode levar o crédito além dele. Verdade brutal número 2. Você é obcecado por ser qualificado. Deus é obcecado por ser glorificado. 1 Coríntios 1:27 e 28 diz que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas humildes e desprezadas para anular as coisas que são. Tradução: se você se sente desqualificado, você está em boa companhia. Mas é aqui que a maioria das pessoas se engana. Ser improvável não significa estar despreparado. Davi era improvável, mas havia sido fiel com as ovelhas quando ninguém estava olhando. Esther era improvável, mas havia sido obediente na obscuridade. Deus não te escolhe porque você é impressionante. Ele te escolhe porque você está disponível, porque você dirá sim quando todos os outros estiverem calculando o custo. Pare de comparar seu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa. Seu trabalho não é estar pronto. Seu trabalho é estar disposto. Deus faz o resto. Tipo 3. Os fiéis nas pequenas coisas. Você está esperando o grande momento, a plataforma, o ministério, o avanço, e está perdendo completamente o que Deus está te testando agora. Dura verdade número 3. Você nunca será fiel no muito se for descuidado no pouco. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso não é motivacional. Isso é operacional. É assim que o reino de Deus funciona. Quer liderar um ministério? Como você trata a pessoa que te serve café? Quer uma grande plataforma? Como está a sua vida de oração particular?
quer que Deus confie em você com influência, o que você está fazendo com sua senha da Netflix? Estou falando sério. O caráter não é construído nos palcos. É construído em segredo. É construído quando ninguém está olhando. É construído nos momentos mundanos, repetitivos e aparentemente insignificantes, onde você escolhe a obediência em vez da conveniência. José foi fiel como escravo, como prisioneiro nos lugares esquecidos. E é exatamente por isso que Deus pôde confiar-lhe uma nação. Você não está sendo ignorado, você está sendo preparado. E se você está economizando esforços nas pequenas coisas, está sabotando as grandes coisas antes mesmo que elas cheguem. Deus está observando como você lida com o que tem antes de te dar o que você quer. Tipo 4. Os que obedecem antes de entender. Você quer clareza antes do compromisso. Você quer o projeto completo antes de dar o primeiro passo. E é exatamente por isso que você está paralisado. Verdade brutal número 4. Deus raramente revela o passo 10 quando você ainda não deu o passo 1. Abraão não sabia para onde estava indo quando Deus lhe disse para deixar tudo. Gênesis 12:1. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Tempo futuro. Ele teve que ir antes que Deus mostrasse. Noé construiu uma arca quando nunca havia chovido. Maria disse sim para carregar Jesus antes de entender como os discípulos deixaram suas redes antes de saberem no que estavam se metendo. Este é o padrão. Obediência primeiro. Entendimento depois, mas nós invertemos. Queremos entender primeiro. Depois consideraremos obedecer. Queremos garantias, redes de segurança, planos de 5 anos. E chamamos isso de sabedoria. Mas às vezes é apenas medo disfarçado de linguagem espiritual. Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, submeta-se a Ele, e Ele endireitará as suas veredas. Você não precisa ver a escada inteira, você só precisa dar o próximo passo. E aqui está o que ninguém lhe diz. O ato de obediência frequentemente se torna a revelação. Você não obtém clareza pensando mais. Você obtém clareza avançando na fé. Deus está procurando pessoas que confiarão mais em seu caráter do que em sua própria compreensão. Você é uma delas? Tipo 5. Os desesperados. Esta é a que pode ofendê-lo. Deus escolhe pessoas desesperadas, não pessoas confortáveis. A mulher com o fluxo de sangue abriu caminho pela multidão porque estava desesperada. O cego gritou mais alto quando as pessoas lhe disseram para ficar quieto porque estava desesperado. O filho pródigo voltou para casa comendo comida de porco porque estava desesperado. Última verdade dura. Seu conforto está matando seu chamado. Você tornou sua vida tão segura, tão previsível, tão controlada. Não há espaço para Deus se mover. Você não precisa de um milagre porque tem um plano B. Você não precisa de fé porque tem uma previdência privada. Você não clama a Deus porque sua vida está bem. Estar bem é o inimigo da fé. Jesus disse em Mateus 5:6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Fome, sede. Estas não são palavras polidas. Esta é a linguagem do desespero. Deus é atraído pelo desespero porque pessoas desesperadas não têm o luxo da religião. Elas precisam de relacionamento. Elas precisam de resultados. Elas precisam do próprio Deus, não apenas de informações sobre ele. Qual foi a última vez que você precisou tanto de Deus que não conseguia funcionar sem ele? Qual foi a última vez que sua situação foi tão impossível que apenas a intervenção divina funcionaria? Talvez seu conforto não seja uma bênção, talvez seja um teste, e talvez você esteja falhando. Então, qual deles você é? O quebrado que está se escondendo quando deveria estar se curando? O improvável que está se desqualificando quando Deus já o escolheu? Aquele que tem sido negligente em pequenas coisas enquanto ora por grandes coisas?
aquele que espera por entendimento quando Deus espera por sua obediência, ou o confortável, que nunca está desesperado o suficiente para realmente precisar dele. Aqui está o que eu preciso que você ouça. Deus não precisa de pessoas perfeitas. Ele precisa de pessoas disponíveis, pessoas dispostas, pessoas humildes, pessoas desesperadas. E se você se reconhece em qualquer um desses 5 tipos, isso não é condenação. Isso é um convite. Deus está batendo no seu ombro agora mesmo. A pergunta não é se você está qualificado. A pergunta é: você vai responder? Pare de esperar. Pare de se esconder. Pare de dar desculpas. Seu chamado não está esperando você estar pronto. Está esperando você dizer sim. Agora, faça algo a respeito. Se isso o impactou da maneira certa, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Comente abaixo qual tipo você é: o quebrado, o improvável, o fiel, o obediente ou o desesperado. Vamos ser reais nos comentários. E se você leva sua fé a sério e está cansado do cristianismo superficial, inscreva-se.